gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura. Hoje é a nossa sala de número 55, do plano de 365. Gente, olha só, nós estamos caminhando para o fim já do livro de Gênesis. Estamos em um ponto histórico, como eu tenho dito, né? O nosso compromisso é a leitura com a interpretação de textos difíceis, aplicando a hermenêutica, para que possamos compreender todo o pensamento bíblico. Não é uma leitura pontual, com um tema para estudar aquele tema, não é um devocional, não é uma pregação, é uma leitura com interpretação dos textos. E nós combinamos nos primeiros dias, explicando sobre a hermenêutica, que nós iríamos respeitar como os textos querem ser lidos. E nós estamos lendo um texto histórico. Então, vamos ler a história e vamos nos ater ao que a história está falando. Claro que quando acontece ali tem alguma ligação com alguma outra história, a gente até comenta, tá? Estou falando isso para ajustar as expectativas, tá? Ajustar as suas expectativas. Então, a leitura que nós estamos fazendo no momento é histórica, a história de José. Não há muito a que ficar falando fora do que já está escrito ali, tá bom? Então vamos à nossa leitura de hoje. Antes vamos fazer a nossa oração. Se você quiser, já abre sua Bíblia em Gênesis 41. Gênesis 41. Senhor Deus e Pai, louvamos ao Senhor, teu santo nome, e agradecemos a Ti pelo privilégio que é mais uma vez estar diante da Tua Palavra, nesta sala de leitura, conectados com pessoas que nos acompanham aqui do Brasil, na região onde eu estou, no Nordeste, alguns Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim, e com alguns também que estão acompanhando em outros países. Louvo o Teu nome, Senhor, por esse privilégio que o Senhor tem nos dado e a oportunidade que o Senhor tem me dado de falar da Tua Palavra, de ler a Tua Palavra a várias pessoas e a vários lugares. O Senhor é muito bom, Deus misericordioso. Fale conosco, fale ao nosso coração, que ao lermos essas histórias da Bíblia, possamos entender como que as pessoas eram tratadas pelo Senhor, como que o Senhor gostaria de ser tratado por elas, possamos compreender um pouco mais do Teu amor, dos mistérios revelados na Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis 41. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia no aplicativo também. Pronto. Ó, a Dona Remédios colocou aí, ó. Eu tô com a lanterna ligada? Ah, tô. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Remédio Souza, vamos dar o like, por favor. Não esqueçam de dar o like, se inscrevam no canal se tem alguém novo aí. Rosângela Alves, bom dia de Portugal. Olha que bacana. Tem alguém hoje aqui que também deu um bom dia de outro lugar. Deixa eu ver aqui onde foi mesmo. Londres, Salvador, Ceará, Portugal, Maranhão, olha só, Rio Grande do Sul, olha como estamos. Rio de Janeiro, graças a Deus, né? Gênesis capítulo 41. E aconteceu o quê? Ao final de 2 anos completos, Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto ao rio. E eis que saíram do rio 7 vacas gordas, de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas do rio, feias de aparência e magras, e estavam em pé junto às outras vacas à margem do rio. E as vacas feias de aparência e magras comeram as 7 vacas gordas e de formoso aspecto. Então Faraó acordou. E ele dormiu e sonhou uma segunda vez.
E eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. E Faraó acordou. E eis que era um sonho. E aconteceu o quê? De manhã, seu espírito estava perturbado. E ele enviou e chamou todos os magos do Egito e todos os homens sábios de lá. E Faraó lhes contou o seu sonho, mas não houve um que pudesse interpretá-los. Uma coisa que eu posso comentar com vocês aqui, a título de conhecimento e de aumentar o seu conhecimento e a veracidade da palavra, daquilo que nós já estamos lendo. Vocês se lembram? Nós passamos na leitura pelo livro dos Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, e lá tem o relato de um homem chamado Simão, o mago. E aí eu falei para vocês que aquela cidade de Samaria estava encantada, enfeitiçada por causa de Simão, o mago. E eu disse para vocês quais eram as práticas de um mago. Então, você vê, desde os tempos muito antigos de Faraó, já existiam esses, né? Você vê que quando o Faraó acordou do sonho, ele mandou chamar. Olha aí na tela aí, ó, vou colocar uma bolinha aí, ó. Chamou todos os magos do Egito e todos os sábios de lá. Por quê? Porque os magos eram aqueles que interpretavam sonhos, adivinhavam pelas estrelas, realizavam magias, mágicas, bruxarias, encantamentos, enfim. Então, no tempo de Atos, na cidade de Samaria, tinha um que era chamado como o grande poder de Deus, por causa das suas adivinhações, e assim ele manipulava as decisões das pessoas. Só um comentário aí para aumentar o seu conhecimento sobre isso. Então, o faraó teve o sonho, chamou, mas ninguém conseguiu interpretar. Versículo 9. Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: Lembro-me hoje das minhas falhas. Lembra desse chefe dos mordomos que foi preso, teve um sonho, José interpretou o sonho dele, então chegou a hora dele agir. Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: Lembro-me hoje das minhas falhas. Faraó estava irado com seus servos e me colocou na prisão da casa do capitão da guarda, a mim e o chefe dos padeiros. E nós sonhamos um sonho certa noite, eu e ele. Sonhamos cada um de acordo com a interpretação do seu sonho. E havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda. E nós lhes contamos, e ele nos interpretou nossos sonhos. Para cada homem, de acordo com seu sonho, ele interpretou. E aconteceu o quê? Assim como ele interpretou para nós, assim foi. A mim, ele restabeleceu para o meu ofício, e a ele enforcou. Então Faraó enviou e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra. E ele se barbeou e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Sonhei um sonho, e não há ninguém que o possa interpretar. E eu ouvi dizer de ti que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. E José respondeu a Faraó, dizendo: Não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. E Faraó disse a José: No meu sonho, eis que eu estava em pé na margem do rio. E eis que saíram do rio 7 vacas gordas, de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas, feias de aparência e magras, tais como eu nunca vi em toda a terra do Egito, quanto à fealdade. E as vacas magras e feias à vista
comeram as primeiras 7 vacas gordas. E quando as haviam comido, não se podia saber que as haviam comido, mas ainda eram feias à vista como no início. Então eu acordei. E eu vi no meu sonho, e eis que 7 espigas brotaram de um talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotaram depois delas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-lo para mim. E José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um. Ele teve 2 sonhos, mas quer dizer uma coisa só. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um. E as 7 vacas magras e feias à vista que saíram depois delas são 7 anos. E as 7 espigas vazias queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Isto é o que eu tenho para falar a Faraó. Só um minutinho, só conferir aqui. Certo. Versículo 28. Isso é o que eu tenho para falar a Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles surgirão 7 anos de fome. E toda fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. Agora, faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio e o coloque sobre a terra do Egito. Que Faraó o faça e que ele nomeie oficiais sobre a terra e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura e ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm e amontoem trigo sobre a mão de Faraó. Sob os cuidados, debaixo, sob a mão de Faraó, e que eles guardem alimento nas cidades. E esse alimento será para o provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse aos seus servos: acharemos alguém como este? Um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa. De acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou seu anel de sua mão e colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta de seu pescoço. Vou fazer um comentário aqui sobre as vestes. Primeira veste, né? O pai pega uma veste colorida, de mangas compridas, coloca sobre José. Isso desperta inveja nos irmãos. Os irmãos tiram essas vestes, vendem ele como escravo. Na casa de Potifar, José, ele era escravo, mas ganha as vestes de mordomo de Potifar. Uma situação de ódio e vingança, porque a mulher de Potifar queria se deitar com ele e ele não quis. Ela agarra as vestes de José e tira as vestes dele naquela fuga de José, né? Então, ele perde as vestes de mordomo. Perdeu as vestes de filho,
perdeu as vestes de mordomo, foi lançado na prisão. E interpreta um sonho, Deus permite essa situação, e o que acontece? O faraó manda chamá-lo. Então, tiram as vestes de prisioneiro, é o terceiro tipo de veste que tiram dele, né? Tiram as vestes de prisioneiro e colocam sobre ele uma veste para ele se apresentar diante de Faraó. Mas agora, diante de Faraó, pela última vez acontece essa situação, né? Tiram as vestes dele de prisioneiro e colocam sobre ele as vestes de governador. Chega a arrepia. É o trabalhar de Deus. É o trabalhar de Deus. Podem tentar tirar aí as suas vestes com calúnia, com fofoca, com intriga, querer abafar você, né? O seu brilho incomoda, o seu destaque, de repente, numa empresa. Por certo tempo você possa ser vítima dessas coisas, mas quando Deus coloca uma veste sobre você, a veste exterior é só visível aparência. A veste de filho, a veste de homem de Deus, de uma pessoa próspera, de uma pessoa guiada e dirigida por Ele, essa ninguém pode tirar. E no tempo do Senhor, o tempo dele que não é o nosso, isso passa a ser reconhecido diante de todas as pessoas. O faraó tomou o seu anel, colocou sobre a mão de José e o vestiu com vestes de linho fino e colocou um colar de ouro em volta de seu pescoço e o fez subir na segunda carruagem que ele tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai! E ele o fez governador sobre toda a terra. Muito profundo isso, né? Muito profundo. Que essa história sirva de consolo para alguém que de repente está passando uma situação assim de inveja, de humilhação, de fofoca, de calúnia, de intriga. E fortaleça a todos aqueles que são filhos. São filhos. Então, se você anda no caminho, se você faz a vontade do Pai, fique tranquilo, que no tempo do Senhor Ele vai mudando as vestes. Da forma correta. De veste em veste. De veste em veste. Até você chegar onde Deus determinou que você viesse chegar. Podem tirar suas vestes, fisicamente falando. Podem tentar de tudo. Mas o que é seu vai chegar, vai acontecer. E essa é a vontade do Senhor, está determinado por Ele. Essa é a confiança que nós temos que ter em Deus. Você confia nesse Senhor? Vamos fazer uma declaração pública? Faz tempo que eu não peço isso. Coloque aqui nos comentários assim. Eu confio no Senhor. Coloque aí. Faça uma declaração pública. Eu confio no Senhor. Em todo tempo, José confiou. Em todo tempo. Coloque aí, ó, eu confio no Senhor. Vou escolher aqui umas 3 pessoas que estão fazendo essa declaração, para que apareça também na gravação, né? Para quem estiver acompanhando a gravação. Coloque aí, ó, eu confio no Senhor. Cadê aqueles que confiam no Senhor? Eu confio no Senhor. Silvia Restano. Quem está acompanhando aí a gravação em outro horário, coloque também. Tatiane Rezende. Eu confio no Senhor. Alciane Barbosa. Eu confio no Senhor. Confia, gente. Confia. Ele sabe o que faz. Ele é fiel em todo o tempo. Vamos continuar então? Versículo 44. E Faraó disse a José: eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, a filha de Potífera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. Tem outro ensino aqui, é que eu falei, né? Não é uma leitura, não é uma pregação e tal, mas são princípios que você pode também ir entendendo conforme uma leitura histórica. Por exemplo,
Você vê um princípio excelente. A coisa está boa, está em época de fartura, armazene, guarde, seja prudente. José passou a guardar 20%. 20% de toda a colheita. Na época das vacas gordas, tenha isso como princípio para a sua vida. Está tudo bem? Está dando para guardar? Guarde 20%, não gaste com aquilo que não é pão. Porque se um dia vier uma necessidade, você tem uma reserva. Isso se chama poupar, né? Bom, e José, versículo 46, estava com 30 anos de idade. Então lembra? Com 17 anos de idade, ele foi vendido como escravo. Com 30 anos de idade, ele começou a governar. Depois de 13 anos, e José estava com 30 anos de idade quando estava diante de Faraó, rei do Egito, e José saiu da presença de Faraó e foi por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu os montões, e ele ajuntou todo o alimento. Ah, tá, então, ontem eu fiz o cálculo errado. O reencontro com o pai aconteceu, vamos ver. Ele saiu de casa com 17 anos, foi vendido pelos irmãos. Com 30 anos começou a governar, já dá 13. Passaram 7 anos de fartura que ele estava estocando, já dá 20. Depois de 2 anos de fome na terra que José foi se encontrar. Então, depois de 22 anos que foi o reencontro de Jacó com José. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Meu Deus. Bom, versículo 47. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu os montões. E ele ajuntou todo o alimento dos 7 anos que havia na terra do Egito e armazenou o alimento nas cidades. O alimento do campo, que estava ao redor de cada cidade, ele armazenou da mesma forma. E José ajuntou trigo como a areia do mar, muitíssimo, até ele perder a conta, pois era sem número. E a José nasceram 2 filhos, antes de virem os anos da fome, que Asenate, a filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu. E José chamou o nome do primeiro Manassés, pois Deus disse ele, me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa de meu pai. Então, ele deu o nome de Manassés, porque o nome tinha significados, né? E quando ele recebe Manassés, ele fala, Deus está me fazendo esquecer de todo o meu sofrimento e de tudo que eu passei lá na casa de meu pai, dos meus irmãos. Ele deu o nome de Manassés. Versículo 52. E o nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra da minha aflição. Então veja, Manassés e Efraim, charado Manassés Moura, que está todo dia com a gente aí, ó, Goiânia, nome de Deus, está sempre com a gente na leitura da Bíblia. Gente, veja, vocês se lembram que nós falamos que a leitura correta, a interpretação dos textos, é nos atermos ao que já está escrito? E há um perigo quando nós ficamos espiritualizando textos que já são espirituais porque contam uma história da Bíblia. Então, talvez você já passou por isso, talvez você já reparou, talvez você até já se submeteu a esse tipo de coisas. Julgue você mesmo se é correto ou não. Então, assim, José deu o nome para o seu filho de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu labor. E deu o nome para outro filho de Efraim, dizendo, Deus me fez ser frutífero. Aí assim, há quem vai pegar esses 2 versículos e vai espiritualizar o texto e dizer, então Manassés quer dizer que Deus fez esquecer do passado. E Efraim quer dizer que Deus me fez prosperar numa terra de aflição. Aí há quem vai pegar esses textos, vai espiritualizar esses 2 nomes e vai chamar um óleo, um azeite de Manassés e outro de Efraim. Vai pegar um frasco de azeite e vai dizer, esse azeite é a unção de Manassés e esse outro é a unção de Efraim. Aí vai fazer uma campanha e vai chamar o povo. Olha, tal dia nós vamos derramar sobre vocês a unção de Manassés e Efraim. A unção de Manassés para você esquecer do seu passado e a unção de Efraim para que você prospere na terra da aflição. Gente,
eu não vejo base bíblica para isso. O texto é histórico, o texto está falando do nome que José deu para os seus filhos. A gente vai em outro texto espiritual, onde, no livro do profeta Ageu, a gente ainda vai ler juntos, onde Deus vai falar que não é para a gente esquecer do nosso passado de aflição, é para a gente considerar o que passamos no passado, porque o passado serve de lição para nós, para que possamos avançar. Você vai ver que José vai se recordar do passado no momento certo, com seus irmãos. Nós vamos ver outros textos que dizem que Deus nos fez prosperar e nos faz prosperar na terra da aflição. E não precisamos de uma unção com o nome de Efraim para prosperar. Você vai ver comigo ainda esse ano nos textos que hoje a unção é o Espírito Santo. Não precisamos de um óleo com o nome de Efraim para prosperar. Estou falando isso porque eu assumi um compromisso com vocês de não ter amarras institucionais, de falar para você a verdade de o que a Bíblia diz. Agora compete a cada um de vocês ir entendendo aquilo que você aplica na sua vida ou não. Eu não estou falando de denominação nenhuma, mas eu estou falando de Bíblia, tá? Então, biblicamente falando, não faz sentido nenhum a unção de Manassés e Efraim. Para mim, como crente em Cristo, não faz sentido. Não faz sentido. Olha que legal, a Manassés Moura disse que a mãe dele, sabendo disso, deu esse nome para ele também. Que legal. Por causa do passado de tristeza, de dificuldades que ela passou. Então Cristo mudou a história dela, graças a Deus. Que bacana. Aí faz sentido, para mim faz sentido, né? Porque tem a ver com o significado, é algo entre ela e Deus. Agora, dizer que consagrar um óleo, dar um nome para um óleo que através da unção do óleo de Manassés a pessoa esqueceu o passado de sofrimento. Gente, a unção é o Espírito Santo, né? Quem venceu na cruz do Calvário as maldições é Cristo, né? Não foi Manassés, né? Bom, vamos lá, vamos nos ater ao nosso compromisso, né? Ler e interpretar os textos. Versículo 53. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito terminaram. Bom, eu estou falando isso também para abrir os seus olhos, porque há quem espiritualize o texto, a unção de Manassés, Efraim e tal, cria campanha e até campanha com cunho financeiro, né? Aí acaba se tornando meio que uma magia, meio que um cosmo, uma coisa, um mantra, uma mágica, uma manipulação da vontade de Deus, porque, né, existem certos tempos de aflições que nós passamos na vida por permissão de Deus, e não é uma unção com óleo que vai fazer aquilo acabar. O que vai fazer acabar é a vontade do Senhor. Foi da vontade do Senhor que José, durante 13 anos, passasse por aflição. Com 17 ele foi vendido como escravo e só com 30 passou a reinar. Quem sabe você está no meio do processo ainda, no meio dos 13 anos, sei lá quantos anos Deus determinou para você passar por aflição, para que você cresça, desenvolva, aprenda, amadureça, como diz o texto no Novo Testamento. Que nós passamos por tribulações, porque as tribulações produzem paciência, esperança, perseverança e nos fazem ser pessoas melhores. Então você está no meio da tribulação, porque Deus está permitindo. Aí eu vou dizer, não, eu vou te ungir com óleo de Efraim, porque aí a sua aflição vai acabar. Ué, como se eu pudesse manipular a vontade de Deus? Eu vou orar por você, meu irmão. Eu vou pedir ao Senhor que por graça, por misericórdia, de acordo com a vontade dEle, que o seu sofrimento acabe. De acordo com a vontade dEle. Se for da vontade dEle, se chegou o tempo, se isso é bom para você, assim será. Eu pedi para vocês colocarem nos comentários, eu confio no Senhor. Você confia? Então você deve confiar mesmo em meio à aflição. Jesus disse que toda a nossa preocupação não acrescenta um côvado ao curso da nossa vida. O que tem que ser, vai ser. Porque Ele é o soberano. Só confia no Senhor. Confia no trabalhar dEle. Então, assim, é até bom que às vezes eu comente certas coisas com vocês, que aí vocês ficam atentos, né? Se alguém quiser vender para você uma bênção, você já sabe que bênção não se compra. Entendeu? Fique atento com essas coisas aí. Mas assim, né? A palavra está sendo lida e falada aqui, aí cada um entende
como praticar, como se aplica na sua vida. Versículo 53. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito terminaram, e os 7 anos de escassez começaram, de acordo com o que José havia dito, e a escassez estava em todas as terras, mas em toda a terra do Egito não havia pão. Havia pão, desculpe. Então, escassez em toda a terra, mas na terra do Egito havia pão. Enquanto toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele lhes disser, fazei. E a fome estava sobre toda a face da terra, e José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios. E a fome aumentou muito na terra do Egito, e todas as regiões vinham ao Egito a José para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Vamos para o capítulo 42. Ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó, pai de José, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó disse aos seus filhos: Por que ficais olhando uns para os outros? E ele disse: Eis que eu ouvi que há trigo no Egito. Descei para lá e comprai para nós dali, para que vivamos e não morramos. E os 10 irmãos de Jacó desceram para comprar trigo no Egito, mas Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou com seus irmãos, pois ele disse: para que porventura não lhe aconteça alguma desgraça. Se lembrando, do que aconteceu com José, quando foi atrás dos irmãos e não voltou nunca mais. Versículo 5. E os filhos de Israel vieram comprar trigo, entre os que vieram, porque a fome estava na terra de Canaã. E José era o governador da terra. E era ele que vendia a todas as pessoas da terra. E os irmãos de José vieram e se curvaram diante dele, e se curvaram com sua face em terra, E José viu seus irmãos e os reconheceu, mas se fez estranho para eles, e falou asperamente com eles. E ele lhes disse: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprar alimento. E José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Gente, já tinham se passado 13 anos. José não estava com as vestes de hebreu, estava com as vestes de governador do Egito, aquela coisa, costumeiramente como os egípcios. E ele já não falava a língua dos hebreus, ele já falava o idioma, o dialeto lá deles, dos egípcios, certo? Depois eu vou colocar o comentário da Cida na tela, é interessante para quem está acompanhando a gravação em outro horário. Muito bom, mas deixa eu só concluir a história aqui, para a gente não levar muito tempo. Depois eu vejo os comentários de vocês. Então veja, os irmãos não reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos. Versículo 9. E lembrou-se José dos sonhos que havia sonhado sobre eles. E lhes disse: Sois espiões, vieste para ver a nudez da terra. Lembra daquele sonho que José teve, que um feixe se levantava e 11 se encurvava diante dele, que o sol, a lua e 11 estrelas se encurvavam diante dele? Então, chegou o momento da revelação e do cumprimento do sonho, que José teve. Versículo 10. E eles lhe disseram: Não, meu senhor, mas para comprar alimento vieram os teus servos. Somos todos filhos de um homem, somos homens verdadeiros, teus servos não são espiões. E ele lhes disse: Não, mas para ver a nudez da terra é que vieste. José estava agindo com um certo rigor com eles, porque ele tinha um propósito por trás disso, vocês vão entender. E eles disseram: Teus servos são 12 irmãos, os filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais jovem está hoje com nosso pai, e um não está mais. Eles estão dizendo que um morreu, no caso de José, e o mais novo ficou com o pai. E José lhes disse: Foi isso que eu vos falei, dizendo?
Foi isso que eu vos falei dizendo, sois espiões. Por isso sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, a não ser que o vosso irmão mais jovem venha para cá. Enviai um de vós, que ele traga vosso irmão, e vós sereis mantido na prisão, para que vossas palavras sejam provadas, se há alguma verdade em vós, ou se não, pela vida de Faraó, verdadeiramente sois espiões. E ele os colocou todos juntos na prisão por 3 dias. E José lhes disse no 3º dia: Fazei isto e vivei, pois eu temo a Deus. Se sois homens verdadeiros, deixai que um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão, e de vós levai trigo para a fome de suas casas. Mas trazei-me vosso irmão mais jovem. Assim, vossas palavras serão verificadas, e vós não morrereis. E assim eles fizeram. E eles disseram uns aos outros: Somos realmente culpados a respeito do nosso irmão, quando vimos a angústia da sua alma, quando nos implorou e não escutamos. Por isso veio essa desgraça sobre nós. Então eles estavam lembrando do que eles fizeram com José. Estavam dizendo: tá vendo? A gente está pagando pelo que fizemos, sem nem saber que aquele era José. E Rúben lhes respondeu dizendo: Não vos falei dizendo, não pequeis contra o menino, e vós não ouviste? Por isso, eis que o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia. Eles estavam falando na língua deles, José estava entendendo tudo, porque José entendia a língua deles, né? Pois ele falava com eles por meio de um intérprete. José estava usando um intérprete para falar com eles, né? Para que eles não percebessem. Então José falava na língua dos egípcios, um intérprete falava para os hebreus. Mas enquanto os hebreus conversavam, José estava entendendo tudo. Versículo 24. E ele se afastou deles e chorou, quando ouviu os irmãos, né? Lembrando daquela história, tocando naquele assunto, né? Que cena que José viveu. José se afastou um pouquinho, chorou e voltou a eles e falou com eles. E tomou deles Simeão e amarrou diante dos seus olhos. Então José ordenou que enchesse de trigo seus sacos e que devolvesse a cada homem seu dinheiro, a cada um em seu saco, e que lhes dessem provisão para caminho. E assim lhes fizeram. E eles carregaram os seus jumentos com trigo e partiram dali. E quando um deles abriu o saco para dar forragem ao seu jumento na hospedaria, ele viu seu dinheiro, pois eis que estava na boca do seu saco. E ele disse aos seus irmãos: Meu dinheiro foi devolvido, e eis que está no meu saco. E o coração deles desfaleceu, e eles ficaram temerosos, dizendo uns aos outros: O que é isso que Deus nos fez? E eles vieram a Jacó, seu pai, à terra de Canaã, e lhes contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem que o Senhor da terra o homem que é o Senhor da terra, falou asperamente conosco, e nos tomou por espiões da terra. E lhes dissemos: Somos homens verdadeiros, não somos espiões, somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não está, e o mais jovem está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E o homem, Senhor da terra, nos disse: Por isso eu saberei que sois homens verdadeiros. Deixai um de vossos irmãos aqui comigo, e levai alimento para a fome de vossas famílias, e parti. E trazei-me vosso irmão mais jovem, então eu saberei que não sois espiões, mas que sois homens verdadeiros. Assim eu vos entregarei vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, quando eles esvaziaram seus sacos, eis que cada homem tinha o seu pacote de dinheiro no seu saco. E quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, ficaram temerosos. E Jacó, seu pai, disse-lhes: Vós me privaste de meus filhos. José não está, e Simeão não está, e ainda quereis tomar Benjamim? Todas essas coisas estão contra mim. E Rúben falou com seu pai, dizendo: Mata meus 2 filhos, se eu não o trouxer a ti. Entrega-o em minha mão, e eu o trarei para ti novamente. E ele disse: Meu filho não descerá convosco, pois seu irmão está morto, e ele foi deixado só. Se alguma desgraça cair sobre ele no caminho em que fordes, então
Com tristeza levareis meus cabelos grisalhos à sepultura. Capítulo 43. E a fome era grave na terra. E aconteceu que, quando eles terminaram de comer o trigo que havia trazido do Egito, a princípio Jacó ficou resistente, não queria deixar irem e levarem o irmão, né? Mas a fome apertou, já era, né? Então, quando a fome apertou, seu pai lhes disse: ide novamente comprai um pouco de alimento. E Judá falou a ele, dizendo: o homem nos afirmou solenemente, dizendo: não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver conosco. Não tem como ir lá comprar alimento, ele falou para o pai, se a gente não levar o menino, né? Versículo 4. Se tu enviares nosso irmão conosco, desceremos para comprar-te o alimento. Mas se tu não enviares, não desceremos, porque o homem nos disse: não vereis a minha face, exceto se o vosso irmão estiver conosco. E Israel disse: por que agiste tão maldosamente comigo, ao contar ao homem que tinhas ainda um irmão? E eles disseram: o homem nos perguntou particularmente por nossa condição e por nossa parentela, dizendo: vosso pai está vivo? Tendes outro irmão? E lhes contamos de acordo com o teor dessas palavras. Como poderíamos saber que ele diria: trazei vosso irmão? E Judá disse a Israel, seu pai: envia o rapaz comigo, e nos levantaremos, e partiremos para que vivamos e não morramos, tanto nós como tu, e também nossos pequenos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o exigirás. Se eu não o trouxer a ti e o colocar diante de ti, então deixa-me carregar a culpa para sempre. Porque se não tivéssemos demorado, certamente agora já teríamos retornado uma segunda vez. E o seu pai Israel disse-lhes: se precisa ser assim agora, fazei. Tomai os melhores frutos da terra em vossos vasos e levai um presente ao homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias de mirra, nozes e amêndoas. E levai o dinheiro em dobro em vossas mãos. E o dinheiro que foi trazido novamente na boca de vossos sacos, levai-o novamente em vossas mãos. Talvez tenha sido um erro. Versículo 13. Levai também vosso irmão, e levantai-vos e ide novamente ao homem, e o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele possa enviar vosso irmão e Benjamim. Se eu for privado de meus filhos, privado serei. E os homens tomaram o presente e levaram dinheiro em dobro nas suas mãos e a Benjamim, e se levantaram, e desceram ao Egito e se colocaram diante de José. E quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa: levai estes homens para casa, e mata um animal, e prepara, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara, e o homem levou os homens para a casa de José. E os homens ficaram temerosos, porque eles foram levados à casa de José e disseram: por causa do dinheiro que foi devolvido aos nossos sacos na primeira vez, fomos trazidos aqui, para procurarem motivo contra nós e se arremessar sobre nós, e nos tomar por escravos e as nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e conversaram com ele à porta da casa e disseram: ó Senhor, viemos na verdade a primeira vez para comprar alimento, e aconteceu que, quando chegamos à hospedaria, abrimos nossos sacos e eis que o dinheiro de cada homem estava na boca de seu saco, nosso dinheiro em todo o seu peso, e os trouxemos nas suas mãos novamente. E outro dinheiro trouxemos nas nossas mãos para comprar alimento. Não sabemos quem colocou o nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse: paz esteja convosco, não temais. Vosso Deus e o Deus de vosso pai deu-vos um tesouro em vossos sacos. Eu recebi o vosso dinheiro e lhes trouxe Simeão. E o homem conduziu os homens à casa de José e lhes deu água, e lhes lavaram seus pés, e ele lhe deu forragem aos seus jumentos. E eles prepararam um presente para José, que viria ao meio-dia, porque ouviram que eles deveriam comer pão ali. E quando José veio para casa, trouxeram-lhe o presente que estava nas mãos.
deles para dentro da casa e se curvaram diante dele com a face em terra. E ele lhes perguntou sobre seu bem-estar e disse: Está bem o vosso pai, o velho de quem falaste? E ele ainda está vivo? E eles responderam: Teu servo, nosso pai, está com boa saúde. Ele ainda está vivo. E eles curvaram a cabeça e fizeram reverência. E ele levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe. Meu Deus, imagina a cena. E disse: Este é o vosso irmão mais jovem, do qual me falaste? E ele disse: Deus seja gracioso contigo, meu filho. E José se apressou, pois suas entranhas se moveram para com seu irmão, né? Por dentro ele ficou, né? E ele procurou onde chorar, e entrou na sua câmara e chorou ali. E ele lavou sua face, saiu e se conteve e disse: Ponde o pão. Como deve ter sido difícil para José conter as emoções, né? E colocaram para ele a parte, e para eles a parte. Então, colocaram pão para José à parte, para eles a parte, e a parte para os egípcios, que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porque isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito, de acordo com o seu direito de nascimento, e o mais jovem. Então, sentaram do mais velho para o mais novo, né? De acordo com a sua juventude, e os homens se maravilharam entre si. E de si mesmo ele tomou porções para eles, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que de todos os outros, e eles beberam e se alegraram com ele. Vamos para o capítulo 44. E ele ordenou ao administrador de sua casa, dizendo: Enche os sacos dos homens com alimento, tanto quanto eles puderem carregar, e põe o dinheiro de cada homem na boca de seu saco. Mais uma vez, olha só. E põe o meu copo, o copo de prata, na boca do saco do mais jovem. José estava com uma estratégia em mente. E o dinheiro do seu trigo. E ele o fez conforme a palavra que José havia falado. Assim que raiou a luz da manhã, os homens foram enviados, eles e seus jumentos. E quando haviam saído da cidade, e ainda não estavam distantes, José disse ao seu administrador: Levanta-te, segue os homens, e quando o alcançares, dize-lhes: Por que pagaste o bem com o mal? Isso não é o que meu senhor usa para beber, e pelo qual ele adivinha? Fizeste mal em fazer isso. E ele os alcançou. Então José falou: quando vocês acharem o meu copo, aí vocês falem assim: isso aqui não é o copo do meu senhor e tal. Enfim, isso que vocês fizeram foi errado. Versículo 6. E ele os alcançou, e lhes falou as mesmas palavras. E eles disseram: por que meu senhor diz essas palavras? Deus proíbe que teus servos façam conforme esta coisa. Eis que o dinheiro que encontramos na boca dos nossos sacos trouxemos novamente a ti da terra de Canaã. Como então nós roubaríamos da casa de teu senhor prata e ouro? Aquele dos teus servos, a quem for achado, que morra, e nós também seremos escravos de meu senhor. Eles não sabiam, né, que estava ali, que tinha sido colocado ali. Eles falaram: se achar com alguém, pode matar. E ele disse: então seja agora de acordo com as vossas palavras. Aquele com quem for encontrado será meu escravo, e vós estareis sem culpa. Então eles se apressaram em descer. Cada homem pôs em terra o seu saco, e cada homem abriu o seu saco. E ele procurou, e começou pelo mais velho, e terminou com o mais jovem. E o copo foi encontrado no saco de Benjamim. Então eles rasgaram suas vestes, e carregaram cada homem o seu jumento e voltaram à cidade. Que coisa, né? Eu tenho para mim aqui, confabulando agora, não é o que está na Bíblia, mas eu tenho para mim que José, com toda a sua sabedoria e astúcia, ele já sabia que aconteceria assim. Por quê? Acompanha comigo a minha linha de raciocínio. Veja, vocês se lembram que quando Jacó saiu da casa do seu tio Labão, Raquel, sua mulher,
tinha pegado, escondido as imagens, os ídolos de seu pai e carregado quando Jacó foi embora? Então, se lembram que quando Labão sentiu falta, foi atrás deles? E quando chegou lá, Labão falou assim: por que você, Jacó, saiu das minhas terras e ainda roubou os meus ídolos? E Jacó falou assim: olha, eu nunca roubei nada que é seu. Nós não tiramos nada de lá. Procura nas nossas coisas. E na casa de quem, nas coisas de quem você encontrar alguma coisa que é sua, que essa pessoa seja morta. O tio procurou, tal, acabou que não encontrou, porque Raquel, muito esperta, sentou, né, onde estava escondida aquelas imagens, falou: me desculpa se eu não me levantar, meu pai, porque eu estou naqueles dias. Então, lembram? Vocês imaginam essas histórias sendo contadas pelo pai, né? E os filhos ouvindo aquilo, José ouvindo aquilo. Então, gente, você já viu aquela coisa, tal pai, tal filho, do jeitinho que a mãe fala, o filho fala, do jeito que o pai fala, os filhos falam? Então, olha só, eu confabulando aqui. José pega, manda esconder o copo dele justamente na bagagem do irmão mais novo e fala pro administrador dele alcançá-los, semelhante à história do tio Labão, e dizer: olha, vocês pegaram uma coisa minha. Já na esperança de que os irmãos iriam agir conforme o pai agiu, do mesmo jeito. E foi assim que aconteceu, do mesmo jeito. Os irmãos falaram: olha, na bagagem de quem você encontrar, que esse seja morto. Propositalmente José mandou colocar na bagagem do irmão mais novo. Por quê? Porque ele queria que o irmão mais novo voltasse para lá. Muito legal, né? Muito interessante. Olha, o texto não diz isso. Estou eu aqui a confabular, estou pedindo uma licença para confabular, mas penso eu, e de fato aconteceu assim, né? É só uma confabulação aqui entre nós, né? Bom, ele começou, versículo 12, a procurar, né? Ele procurou e começou pelo mais velho, terminou com o mais jovem, e o copo foi encontrado no saco de Benjamim. Então eles rasgaram suas vestes, carregaram cada homem os seus jumentos e voltaram à cidade. E Judá e seus irmãos vieram à casa de José, pois ele ainda estava ali. Então, Judá e seus irmãos ainda foram lá tentar falar com José, né? Então se prostraram em terra diante dele, e José lhes disse: que ato é esse que fizeste? Não sabeis que um homem como eu pode certamente adivinhar? E Judá disse: o que diremos a meu senhor? O que devemos falar? Ou como nos inocentaremos? Deus descobriu a iniquidade de seus servos. Eis que somos servos de meu senhor, tanto nós, quanto aquele a quem também foi achado o copo. E ele disse: longe de mim que eu faça isso, mas o homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Então José falou: não, eu não quero vocês, eu quero só o homem que foi achado o copo. E quanto a vós, levantai-vos e voltai em paz para o seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse: ó meu senhor, deixai que teu servo, suplico-te, fale uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não deixai que a tua ira se acenda contra teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou ao seu servo, dizendo: tendes ainda um pai ou um irmão? E nós dissemos ao meu senhor: temos um pai, um homem velho, e um filho da sua velhice, um pequeno, e seu irmão está morto, e só ele foi deixado de sua mãe, e seu pai o ama. Então eles estão falando para José: José, nós temos um pai velho, e nós temos um irmão mais novo. Esse irmão mais novo tinha um irmão que morreu, é só ele é filho único. O nosso pai ama muito o caçula. Versículo 21. E tu disseste aos teus servos: trazei-o a mim para que eu possa colocar meus olhos nele. E dissemos ao nosso senhor: o rapaz não pode deixar seu pai, pois se ele deixar seu pai morrerá. E tu disseste aos teus servos: se vosso irmão mais jovem não vier, não vereis mais a minha face. E aconteceu o quê? Quando nós subimos a teu servo, meu pai, dissemos-lhes as palavras de meu senhor. E nosso pai disse: ide novamente, comprai-nos um pouco de alimento. E dissemos: não podemos descer se o nosso irmão mais jovem não for conosco.
aí desceremos, porque não podemos ver a face do homem se nosso irmão mais jovem não estiver conosco. E teu servo, meu pai, disse-nos: sabeis que a minha esposa me deu 2 filhos. Um se foi de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e eu não o vi desde então. E se tirardes também este de mim, e um mal acontecer a ele, levareis meus cabelos grisalhos com tristeza à sepultura. Agora, pois, quando eu for a teu servo, meu pai, e o rapaz não estiver conosco, visto que a sua vida está atada com a vida dele, acontecerá, quando ele vir o rapaz não está conosco, ele morrerá. E os teus servos levarão com tristeza à sepultura os cabelos grisalhos de teu pai. Porquanto teu servo se tornou fiador do rapaz diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer a ti, então eu levarei a culpa diante de meu pai para sempre. Agora, pois, suplico-te, deixa teu servo ficar no lugar do rapaz como servo para meu senhor, e deixa o rapaz subir com seus irmãos. Como, pois, eu subirei a meu pai, e o rapaz não estando comigo, para que, porventura, eu não veja o mal que sobrevirá sobre meu pai? Então, aqui, Judá, ele apostou todas as fichas que conseguiria tocar o emocional de José, sem nem saber que José era irmão dele. Então, Judá falou: olha, governador, resumindo, se esse meu irmão mais novo não voltar com a gente, meu pai vai morrer de tristeza. Ele não vai aguentar, meu pai vai morrer. Aí não tem como, né? Aí José, sabendo que aquele homem que eles estavam falando era o pai dele, e José estava ali em uma estratégia, dando um jeitinho de trazê-los para perto, sem querer dizer quem ele era, ele queria se revelar, né? José estava procurando o ápice da revelação, né? Ele queria se revelar diante do pai, dos irmãos, de todos. Mas não vai ter jeito não, né? Ele não vai permitir que os irmãos voltem com uma notícia tão triste para matar o próprio pai. Então, amanhã nós veremos o desfecho dessa história, tá bom? Um abraço de fé e força para quem vai. Agora eu vou ler aqui os comentários de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.